Teste som, glória a Deus. Meus irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus queridos. Vamos dar início a mais um culto de ensinamento para a honra e glória do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos começar com uma oração em nome do Senhor Jesus. Depois nós já estaremos lendo um texto da palavra de Deus e aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aqueles irmãos que puderem, por gentileza, se coloquem de pé. Vamos fazer uma breve oração. Hoje o tema é um pouco longo, o assunto, então nós vamos ganhar tempo e ir diretamente para o ensino em nome de Jesus. Amém? Oremos, irmãos, pela Ucrânia, país que está sendo atacado pela Rússia. Não é da vontade nossa que existam guerras, muito menos de nosso Senhor. Então vamos orar para que o Senhor intervenha, toque no coração desses homens para que eles parem com isso. Amém? É muito triste ver pessoas perdendo a vida por egoísmo, egocentrismo e ambição e avareza de alguns homens, dos corações distantes de Deus. Amém? Oremos. Soberano, eterno, bendito, querido e poderoso Deus, nós estamos aqui, ó Pai, nesta noite, Senhor, para aprendermos a Tua palavra, para recebermos, Senhor, o que o Senhor tem preparado para nós aqui nesta noite, o alimento que é a Tua palavra, o conhecimento que é manifesto através da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa, ó Deus Todo-Poderoso, este culto, esta reunião, e manifeste a Tua glória, Pai, derramando do Teu Espírito, derramando, ó Pai, da Tua graça sobre os nossos corações, abençoando, ó Senhor Deus, toda a irmandade, toda a igreja, Pai, e que este tema hoje, Senhor, que foi escolhido por nós, seja abençoado por Ti, Pai, no desafio da evangelização da igreja, no desafio de cumprir o ID do Senhor Jesus Cristo, em pregação do Evangelho e da palavra, anunciando a graça e a salvação do Senhor. Meu Pai, abençoa, Deus, a nação ucraniana, todos os povos que estão ali dentro daquele país. Senhor, em nome de Jesus, intervenha, Pai. Liberte as pessoas, ó Pai, dos perigos desta guerra, deste ataque, meu Deus, e toque no coração desses homens que estão à frente dessas nações, para que eles parem com isso, ó Pai. Senhor, para que crianças inocentes, vidas humanas, não sejam, ó Pai, ceifadas, e que para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor, nós possamos, ó Deus, receber boas notícias, ó Pai, é o que nós Te pedimos, e desde já Te agradecemos, e o fazemos, em nome do Senhor Jesus, amém? Meus irmãos, abram aí as suas Bíblias, em nome de Jesus, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo de número 11. Amém? Hoje o nosso tema é evangelismo. Amém? Alguns irmãos pediram este tema em nome do Senhor Jesus. E nós vamos meditar a partir do versículo 11 do capítulo 17 de Atos, amém? Podemos ler, irmãos? Amém. Então vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo de número 11. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um número bom de mulheres de elevada posição e não poucos homens. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. Imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia.
Os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele, tão logo fosse possível. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntaram: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros. Por isso, Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhes perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram? Apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuário feito por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos e em todo lugar se arrependam. Amém? Glória a Deus. Podeis se assentar em nome do Senhor Jesus? Uma passagem bem atípica para o tema evangelismo, uma passagem onde Paulo, após pregar o evangelho em algumas cidades, ele pregou para os atenienses e apresentou ali o Deus desconhecido para os atenienses, que era o Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, o grande desafio da obra missionária, da obra evangelística e da igreja é a pregação do evangelho. Segundo, combater as heresias, os falsos ensinos, as falsas e vãs filosofias que contrariam a veracidade do evangelho. Outro sim, irmãos, o desafio é receber o evangelho, transmitir o evangelho e fazer isso a tempo e fora de tempo. Como fazer isso? Como efetuar isso? Com que
ferramenta nós podemos adquirir a direção de Deus, a instrução de Deus, a ferramenta de Deus para pregar o Evangelho? Meus irmãos, é simples. Seguindo o exemplo da igreja fundada pelo Senhor Jesus Cristo, que obteve mais sucesso na pregação do Evangelho e no anúncio do Evangelho. Como? Primeira coisa, pregando a palavra com autoridade, ousadia e intrepidez. Segundo, irmãos, pregando a palavra sem receio, sem medo, sabendo que quem está à frente desta obra é o Senhor Jesus Cristo. Ao sermos enviados para a evangelização, nós estamos cientes que estamos encaixados e centralizados dentro da vontade de Deus, e nós sabemos, irmãos, que quem está na nossa frente é o cabeça da igreja, e ele está no controle da situação. Como a igreja de Atos pregou o evangelho e ganhou Paulo para o Senhor Jesus, que deu sequência à pregação deste evangelho e alcançou mais e mais milhares de pessoas. Perceba, irmãos, primeiro, que a igreja, ela se empenhou nesse projeto. Ela se dedicou de cabeça na evangelização. Quando a igreja começou crescendo, quando a igreja começou desfrutando daquela comunhão maravilhosa, as pessoas não se continham e automaticamente já queriam anunciar o evangelho. O evangelho, ele é pregado a tempo e fora de tempo. Por quê? Porque a igreja por si só, na sua comunhão com Deus, já desperta a curiosidade de uma geração que não é cristã. Essa geração não cristã já olha para a igreja com outros olhos, com olhar de curiosidade, com olhar crítico e com olhar de querer conhecer. Baseado nisso, a igreja usa esta palavra, tempo fora de tempo, oportunidade e não oportunidade, para pregar. É aproveitar a brecha de uma pequena lacuna para penetrar uma semente da palavra de Deus, e depois ela vai ser regada, e no final Deus dará o crescimento nessa obra evangelística. Veja, irmãos, que a igreja de Atos, ela começou e logo de início gerou tudo isso que eu estou falando, a curiosidade, a perseguição, a afronta contra a igreja e assim sucessivamente. Nós vemos, irmãos, que nesse meio termo, a igreja, através do Espírito do Senhor, usou a estratégia para pregar o evangelho. Veja que quando a igreja era perseguida, eles faziam a defesa da fé, não negando o evangelho, não desfalecendo, não desanimando, persistindo na comunhão, persistindo na fé, mediante inúmeras perseguições, e continuava pregando. Quando as pessoas vinham por curiosidade, procuravam a igreja, queriam saber o que estava acontecendo, eles lançavam a palavra de Deus, as pessoas se convertiam, eram batizadas, salvas e libertas. Quando eles começavam uma obra evangelística e a igreja saía de uma cidade, do evangelho que começou em Jerusalém, passou pela Judéia, Samaria e chegou até os confins da terra, era pregando a palavra de Deus. Perceba, meus irmãos, que quando Paulo ali, a igreja, eles começam a pregar e aparece um feiticeiro, eles pregam para o feiticeiro. Aparece um judeu, eles pregam para um judeu. O judeu é convertido, amém. O judeu não é convertido, eles pregam para o judeu. Perceba a primeira coisa fundamental para alguém que quer fazer uma boa obra evangelística: ousadia na presença de Deus. Nesta passagem, meus irmãos, Paulo,
ele entra no meio dos filósofos, dos doutores religiosos, das pessoas com alto conhecimento, os nobres da sociedade, e ao entrar na cidade, ele começa a ver os altares, começa a ver vários deuses pagãos, e ali ele não se intimida, e ele vai até a praça, e vai até onde esses filósofos estão reunidos, e começa a pregar. E quando ele começa a pregar, ele é bombardeado de perguntas, de interrogações, de questionamentos, e ele começa a usar o conhecimento que Deus o havia dado, começa a dar testemunho, começa a pregar. E nisso eles marcam uma reunião no Areópago, e ali, diante de todos, eles já estavam perguntando: quem é este Deus que Paulo está pregando? É um Deus estrangeiro, porque eu nunca vi esse Deus sendo pregado aqui. Quem é este Deus que ele está apresentando aqui para nós? Nós queremos saber. E aí Paulo chega no meio deles, no capítulo 17 de Atos, e no versículo 23, eu vim vos apresentar o Deus desconhecido para todos vocês. Mas é uma estratégia tremenda de Deus. Por quê? Porque ao entrar na cidade, tinha vários altares, um para cada Deus. E tinha um altar lá que estava escrito: o Deus desconhecido. Ele usou essa estratégia e apresentou. Então eu vou apresentar para vocês o Deus desconhecido, Jesus Cristo. E começou a falar desde Abraão, que Deus desde o primeiro homem, e de um homem fez uma grande multidão para o servir e servir com fidelidade. Perceba, irmãos, que Paulo foi ousado na presença de Deus. Como a igreja cresceu, já falei várias vezes, através do serviço social, através da pregação da palavra, através da perseverança nas perseguições e através do ensino evangelístico, da pregação evangelística da palavra de Deus. Todos nós aqui temos a responsabilidade de pregar o evangelho. Tem as pessoas responsáveis na igreja para fazer isso? Sim, os evangelistas, mas a responsabilidade de pregar o evangelho é para todos os cristãos. Perceba que quando Jesus Cristo chega lá, olha, por onde vocês passarem, vocês pregarão o meu evangelho. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a todo ser e a toda criatura. Só os evangelistas preguem. Não. É todos os cristãos pregando o evangelho. Paulo, nesta passagem, ele foi ao encontro de Timóteo, atrás de pessoas para continuar pregando o evangelho, levantar pessoas para pregar o evangelho, e ele encontrou Timóteo e passou na sinagoga dos judeus, pregou para os judeus não convertidos, porque Timóteo tinha os pais por parte judia e grega convertida e judia também, parte de judaísmo, e perceba ali que ele já foi e pregou. Depois ele foi buscar um local para a igreja orar. Mais um objetivo de quem quer evangelizar: oração, meus irmãos. Sem oração não há evangelismo. Você tem que estar preparado em comunhão com Deus, em comunhão em oração, para na hora da adversidade você usar a sua oração em conexão com Deus, para que você possa receber as instruções de Deus do que fazer na hora da dificuldade e da adversidade na obra evangelística. Paulo foi procurar um lugar para orar, e Paulo pregou para os bereanos, e ele percebeu que o povo, folheava as escrituras. Paulo citava o texto, ele ia lá conferir o texto, ia ver se Paulo estava falando realmente o que estava nas escrituras. Irmãos, não tem coisa melhor para o pregador quando ele está pregando a palavra de Deus
e alguém está conferindo a veracidade nas Escrituras. Glória a Deus. Que todos os pregadores que possam pregar para uma igreja que conhece a palavra de Deus e que examina se o pregador está dentro da palavra ou não, porque na obra evangelística nós podemos ser pegos por vãs sutilezas, ensinamentos de homens que não são ensinamentos de Deus. Então, mais uma característica de quem quer pregar a palavra de Deus, anunciar o evangelho: conhecer as sagradas escrituras. Quer ser um bom evangelista? Quer ganhar almas para o Senhor? Comece a estudar a Bíblia Sagrada. Comece a orar para Deus te dar sabedoria, instrução na hora da adversidade e conhecimento. Que Deus te dê amor e empatia pelas almas, para quando você olhar para uma alma presa e oprimida pelo inimigo, você tenha compaixão desta pessoa. Por que eu digo isso? Porque você vai pregar a palavra de Deus, você vai anunciar o evangelho, e muitas das vezes aquela pessoa vai se levantar contra você e com muita fúria. Nesta hora você tem que deixar a empatia, através do Espírito de Deus, tomar conta da sua vida, para que você não olhe para aquela pessoa com olhos carnais, mas com olhos espirituais. Por quê? Porque se houve um levante, profundo levante, quando você está evangelizando uma pessoa, ou fazendo uma obra evangelística, entenda que nós não estamos lutando nem contra a carne e nem contra o sangue, mas contra toda a hoste celestial da maldade. Então, automaticamente você já percebe que é algo do inimigo, que é um levante do inimigo. Então, você olha com compaixão para a pessoa e você olha com discernimento para o inimigo, para repreendê-lo em nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo pega Timóteo, vai ao encontro de uma mulher chamada Lídia, uma mulher que fazia tecidos para a comunidade, para o povo. E ele chegando ali no meio dos bereanos, ele encontra essa mulher, encontra um lugar para fazer oração. Aleluia, ele começa a pregar, irmãos. E aquela mulher ouve a palavra de Deus, já conhecia a palavra de Deus, aquela mulher foi tocada. E ela chegou para Paulo e disse assim: eu posso fazer a obra de Deus também? Eu posso anunciar esse evangelho também? Paulo pega e batiza Lídia, e ali se levanta uma obreira na casa do Senhor, para a honra e para a glória do Senhor. E aí, meus irmãos, Paulo dá sequência na pregação do evangelho, dá sequência na obra de Deus, e ele começa a andar, e ele vai para uma das cidades romanas, e ele chegando ali na cidade romana, ele começa a pregar, mas ele se depara com uma mulher que fazia feitiçaria, que ela estava a serviço, ela foi comprada pelo homem, ela era escrava desse homem, e ela fazia feitiçaria, essas coisas todas, e esse homem lucrava com isso, em cima daquela mulher que estava sendo, por sua vez, escravizada pelo inimigo. E aí, irmãos, quando ela vê Paulo, ela começa a falar: este aí é servo do Deus vivo, este aí serve o Deus vivo. E aí confundiu todo aquele povo. E aí Paulo chega perto daquela mulher. Aquela mulher fica possessa, fica endemoniada. Paulo expulsa o demônio daquela mulher em nome do Senhor Jesus. Aquela mulher é liberta. E automaticamente os seus donos olham para ela e percebem que ela não iria mais dar lucro para eles, porque o inimigo que estava usando ela para fazer aquelas feitiçarias e lucrar com aquilo, já não estava mais nela. Eles vão até Roma, reclamam,
de Paulo e Silas, que estavam ali fazendo aquele ato em nome do Senhor Jesus. E eles são levados para o sinédrio, são açoitados e chicoteados por causa disso. Porque eles disseram que ele estava desobedecendo às leis romanas, apresentando um outro rei, que não era o rei romano na época. Paulo apresentou Jesus Cristo, e isso não era admitido. Mas a pregação da igreja continuou, aleluia. Aquela mulher que vivia sua vida humilde de costureira, costurando e costurando, começou a pregar a palavra de Deus, e o evangelho começou a ser espalhado, começou a ser expandido, e louvado seja o nome do Senhor. Então, aí requer preparo na obra evangelística, fazer uso devidamente do nome do Senhor Jesus para pregar o evangelho, estar preparado em oração, em comunhão com Deus, em discernimento de espírito, porque se o inimigo se levantar, em nome do Senhor Jesus é para cair, é para cair. Veja que uma alma foi liberta, e aquela mulher foi embora, e foi liberta da escravidão física e da escravidão espiritual. Então, meus irmãos, o evangelho, ele é sim uma guerra espiritual. Ao pregar o evangelho, nós nos deparamos com uma guerra espiritual. Entregar um folhetinho é fácil. Falar Jesus te ama é fácil. Agora, quando na obra evangelística nós nos deparamos contra o inimigo, adversário de nossas almas, aí o negócio fica mais difícil, porém, menos impossível não se torna, porque para Deus nada é impossível. Amém? Saiba que na hora que o inimigo se levantar e você estiver numa obra evangelística, automaticamente o Espírito de Deus irá te tomar, e você, com autoridade de Deus, liberdade de Deus, irá, em nome do Senhor Jesus, passar por isso. Eu nunca esqueço, quando eu me converti, e eu comecei a pregar, na época em que tinha muitos cultos no trem, todos os dias, e eu entrei no trem ali, e tinha um culto, vários irmãos pregando, mas teve um dia, que era no sábado, eu estava vindo do trabalho, e eu falei, Jesus, não tem ninguém aqui hoje, mas eu vou pregar mesmo assim. Aí eu entrei, irmãos, abri a palavra de Deus, e comecei a pregar ali. A uns 2 metros de distância, tinha um rapaz sentado, e ele se levantou, e começou a gritar, a me xingar, e a afrontar, e naquela hora eu até pensei em parar, né? Aí quando eu passei por aquela situação que eu nunca tinha passado, eu olhei para o rapaz meio que queria vir para cima de mim, mas algo tomou ele, que ele ficou só na afronta verbal, e aí eu falei, eu vou dar uma parada aqui, porque eu acho que eu estou incomodando o rapaz, e aí já está causando constrangimento aqui no trem, mas aí na hora, irmãos, foi onde eu recebi ânimo dobrado para continuar pregando, aleluia. Algumas pessoas se levantaram ali no vagão, conteve aquele rapaz e falou, você vai continuar falando o que você estava falando, porque eu estou gostando do que eu estou ouvindo e pode continuar falando. Aí, meus irmãos, eu abri a Bíblia de novo e comecei a pregar de novo, irmãos. Eu nunca me esqueço, isso. Eu comecei no Brás e no Tatuapé esse rapaz se levantou, aleluia. Mas quando eu cheguei na estação Itaquera, esse mesmo rapaz já estava aos prantos, chorando e recebendo a palavra de Deus, aleluia. Inúmeras vezes eu preguei no trem, aí eu descia do trem, irmãos, eu falei, Jesus, eu senti a sua presença aqui neste lugar, meu Deus. Será que as pessoas sentiram aqui nesse vagão o que eu estava sentindo, irmão? Quando eu descia, a pessoa vinha e pegava no meu braço, você pode orar por mim aqui na estação? Claro que eu posso. Aí vinha outra pessoa, você pode orar por mim? Posso. Você pode orar por mim? Posso. Irmãos, fazia uma fila como daqui lá na calçada,
e orava pessoa por pessoa, pessoa por pessoa, pessoa por pessoa. E isso eu fiz por mais de 5 anos ali dentro do trem, enquanto era permitido, e muitas almas se renderam ao Senhor Jesus, para a honra e para a glória de Deus, porque eu não sou nada, não sou nada. Eu estou compartilhando essas experiências com a igreja, porque eu quero motivar a igreja a criar coragem de pregar o evangelho, não ter medo, sabendo que quem está na frente desta obra evangelística não é o irmão A, o irmão B, o obreiro A, o obreiro B. Quem está na frente da obra evangelística é e sempre será o Senhor Jesus Cristo. É Ele quem está na frente da obra evangelística. Então, meu irmão, não tenha medo de anunciar o evangelho. Hoje eu posso até dizer que está mais light para pregar o evangelho, viu? Porque a perseguição da igreja hoje não passa nem perto da igreja que foi perseguida em Atos. A igreja não podia anunciar o evangelho com liberdade. Ao anunciar o evangelho no meio de romanos, eles eram perseguidos, torturados e mortos. E eles pregaram o evangelho. E hoje nós temos a liberdade de pregar em muitas nações. E muitas das vezes não o fazemos. Irmão, mas me ajuda aí, como eu faço para pregar o evangelho? Como eu faço para pregar para o meu vizinho? Como eu faço para pregar para a pessoa que trabalha comigo? Como eu faço para pregar para a pessoa que passa na rua? Fizeram essa pergunta para mim também domingo. Como eu faço para pregar para a pessoa que está ali no ponto do meu lado? Como eu começo uma conversa? Meu irmão, a vontade de Deus é que o evangelho seja pregado. E ele será pregado. Só está faltando alguém para se colocar como instrumento de Deus para pregar. Você está no ponto de ônibus. A pessoa não conversou com você, você não conversou com a pessoa. Começa a puxar um assunto. Pergunta se o ônibus já passou. Aí a pessoa, se você vê que a pessoa é carismática, você vai para onde? Você vai para que tal ônibus? Começa numa simples amizade, numa simples conversa. Durante esta conversa, a pessoa verá algo diferente na sua vida, porque você serve a Deus. Isso é fato. Primeira pregação de quem quer evangelizar outra pessoa ou outras pessoas é o seu próprio testemunho. O seu comportamento, a sua atitude, a sua maneira de falar, a sua maneira de agir, a sua maneira de andar, a sua maneira de lidar com as pessoas, isso já vai despertar uma curiosidade. Nessa curiosidade, uma hora a pessoa vai fazer a seguinte pergunta: você é crente? Aí você responde. E aí, se tiver uma brecha, você começa a falar. No meu trabalho, todo mundo que chega novo lá, já chega depois de alguns dias. Aí quando precisa de uma orientação no trabalho, algo que ainda não sabe fazer, os mais antigos vão ensinando. Aí a pessoa chega para mim e fala: você é crente? Eu falo: eu sou crente, pela bondade e misericórdia de Deus. Dá para perceber. Eu já ouvi isso várias vezes. Você já ouviu isso de alguém? É nessa hora aí que você já começou uma evangelização. Ah, mas eu não falei nada para a pessoa. Não falou, mas demonstrou com testemunho. Como que a igreja de Atos pregava? Como que a igreja de Atos ganhava alma? Através do testemunho, da perseverança, da comunhão. Quem olhava para a igreja de Atos, olhava a comunhão da igreja de Atos, olhava o tratamento da irmandade, olhava a maneira com que o povo se dedicava a Deus. Esse próprio testemunho já ganhou muitas almas para Jesus. Por quê? Porque é uma maneira diferente. O cristão, ele é um ser diferente. Por quê? Porque ele está de posse da presença do Espírito do Senhor Deus na sua vida. E isso
dá a essa pessoa características diferenciadas. E nessas características nós usamos para pregar o evangelho. Então, meus irmãos, mais cedo ou mais tarde, você vai pregar o evangelho para alguém. Seu vizinho lá, você só fica no bom dia, no boa tarde, no boa noite e nas conversas do dia a dia. Mais uma hora, meu irmão, o cerco vai fechar lá e ele vai lembrar que tem um vizinho crente. Nessa hora, você já está lá, né? Que nem um corpo de bombeiro, pronto, já com mangueira para apagar incêndio, entendeu? Com maca, entendeu? Com capacete, com escada para pular o muro, você já está pronto. E quando a pessoa der uma brecha, você entra com a mensagem da palavra de Deus. Por que eu citei o bombeiro? Porque o bombeiro ele já está pronto para salvar mesmo, ele já está ali dedicado. Uma vez, eu estava... O bom de trabalhar de motoboy, irmão, você sofre, mas você também presencia cada coisa que é benção. Eu trabalhei de motoboy uns 10 anos, de mensageiro, e eu já andei por tudo quanto é lugar com que os irmãos imaginaram. Já fui no Higienópolis, comunidade judaica, já prestei serviço para a comunidade árabe, já ali nos jardins, naqueles lugares, tem uma colônia de diversas nações prestando serviço para essas pessoas, e você vai ali, aí você presta serviço para judeus, aí você começa a fazer entrega de artigos religiosos judaicos, aí você entra ali e vê as pessoas assim. Aí um dia eu estou lá dentro de uma empresa judaica que vende aqueles amuletos, aquelas velas judaicas, aqueles castiçais, aquelas coisas todas, e eu estou para fazer a entrega, a mulher está fazendo pacote, daqui a pouco a mulher começa, atende uma ligação, fica nervosa, e aquela coisa toda desesperada. Quem está lá para falar de Jesus para ela? O motoboy. E assim, irmãos, apareceu a oportunidade, pregue a palavra, que o resultado é bênção. Eu já estava dirigindo a primeira igreja, estava lá na Volkswagen do Brasil, esperando lá para fazer uma entrega. E ali é um pátio enorme, ali cheio de caminhões e vans e motoqueiros aguardando. Daqui a pouco um rapaz vai começar a pregar o evangelho ali. E ele se levantou e começou a pregar. Falar de Deus para um e para outro. Aí reuniu um grupo lá e começou se levantar contra o rapaz, e foi indo, o rapaz foi, aí ele sentou e ficou quieto. Só que aí, irmãos, onde há servo de Deus, o Senhor não deixa ele passar vergonha, porque o rapaz ali, na boa intenção, ele foi, mas ele acabou tendo uma situação constrangedora, que ele viu tanta gente bombardeando ele, que ele sentou e ficou quieto. Aí começou a falar de polêmica de dinheiro, de envolvendo igreja, e pastor ladrão, isso e aquilo, e só quer dinheiro, só quer aquilo, só quer aquilo. Só que eles não sabiam que no meio deles tinha um pastor sentado lá, sujo de óleo de moto, de poluição, com uma peça para entregar dentro da Volkswagen, e que ganhava a vida trabalhando ali em cima de uma moto, se arriscando. Aí o abençoado olha para mim: ei, você aí que está quieto aí no canto, não falou nada até agora. Aí eu levantei, irmãos, falei: agora eu posso falar? Ele: pode, agora a gente quer ouvir você mesmo, que você está calado aí. O rapaz aqui falou: o que você tem a dizer de tudo que ele falou aqui? Eu falei: eu estou de acordo com eles e eu quero dirigir a palavra a vocês agora. Por quê? Falei: porque vocês falaram muitas coisas aí que vocês estão generalizando, e agora eu vou provar para vocês que vocês estão equivocados. Falei, irmãos. Aí todo mundo olhou para mim, irmão. Aí tinha um monte de moto estacionada assim lá, que a parte das motos ficando no canto. Eu tinha uma ML 87, irmão, veinha, toda suja de óleo. Motoboy não tem o hábito de lavar a moto, às vezes por causa de roubo, porque eu andava muito em favela, né, fazendo entrega. Aí eu falei: vocês estão vendo aquela ML 87 lá? Teve um até que falou assim: eu tô vendo, aquela ali tô vendo. Eu falei: você tá vendo aquela moto lá, né? Tô. Você tá vendo eu aqui? Tô. Então, eu sou pastor de igreja, dirijo igreja e ganho o meu pão sentado em cima daquela moto, sem usurpar de R$1 da igreja.
Falei, agora vocês vão ouvir. Aí eu comecei a pregar, mano. Comecei a pregar, aleluia. Aí ali naquele pátio, irmãos, virou um culto. E as pessoas começaram a vir para receber oração. Por que eu digo isso? O inimigo tentou intimidar o rapaz que estava pregando. Só que Deus não deixa os seus servos envergonhados diante do inimigo em uma obra evangelística, porque a obra não é para glorificar o primeiro irmão que pregou, não é para glorificar o segundo irmão que pregou, a obra é para glorificar a Deus e para as pessoas serem salvas, libertas e se renderem a Deus. Se renderem a Deus. E ali a obra de Deus foi feita para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Então, quando estiver pregando, não tenha medo do inimigo. Tema a Deus, que Ele estará no controle da situação. Como você começa um evangelismo? Você começa dando um bom testemunho, dedicando a vida dessas pessoas em oração, se colocando na brecha. Quando houver a oportunidade, você prega. Próximo passo, sabedoria ao falar. Sabedoria ao falar. Por quê? Porque você vai ser confrontado. Você vai pregar para pessoas necessitadas, pessoas que precisam de Deus. Algumas estão vulneráveis por ventos de doutrina, está seguindo uma religião lá, porque ninguém preenche o seu vazio. Aí você vai chegar lá, apresentar Jesus, Jesus preenche o vazio e essa pessoa se converte. Mas tem aquela pessoa que o coração é duro. O coração é duro e ela não quer receber a mensagem. Você prega, ora, ensina e tem paciência. Por quê? Porque depois de muitos dias, a semente lançada vai produzir fruto. E ao produzir fruto, ela vai trazer um bom resultado em nome do Senhor Jesus. Quer um testemunho? Meus pais. Quando eu vim para a igreja, voltei para casa, cheguei em casa, falei, agora eu sou crente, agora eu vou para a igreja, eu gostei. Minha mãe e meu pai se levantaram contra mim. Pensa, irmão, numa pessoa que dava risada, gargalhada alta mesmo, que a rua inteira ouvia quando eu estava saindo para ir para a igreja. Minha mãe. Irmãos, mas aí depois de um ano e meio de oração, eu ia ler a Bíblia ali na mesa, ali, estudar. Estava ali estudando, aí ela participava um pouquinho, participava ali, aí de vez em quando dava umas risadas quando eu ia para a igreja e tudo, mas aí a palavra foi sendo lançada, e aos poucos ali as coisas foram acontecendo, aí minha mãe começa a ver vulto, aí minha mãe começa a acontecer umas coisas com ela, aí ela vai atrás de quem? Do filho que é crente. Aí eu falei, mãe, isso daí é um mal, e ele só sai com oração em nome do Senhor Jesus. Mas eu estou com uma dor aqui nas costas também só sai com oração. Eu posso orar pela senhora? Pode. Era de madrugada, irmãos, eu tinha vindo de uma vigília, coloquei a mão nas costas da minha mãe, coloquei a mão na cabeça dela, orei para Deus trabalhar na vida dela, para Deus fazer a obra. E quando eu terminei a oração, minha mãe, falei assim, mãe, passou a dor? Não, ainda está doendo um pouquinho. Eu falei, então vai deitar que em nome de Jesus vai passar. No outro dia eu acordei para ir trabalhar, minha mãe pega no meu braço e começa a gritar e a chorar, filho, a dor foi embora, eu não vi mais vulto, eu estou curada, não estou sentindo mais nada. Eu falei, opa, agora Deus está trabalhando. Peguei, levei um dia minha mãe na igreja e meu pai. Aí minha mãe me deu um abraço, chorou muito e falou, olha filho, eu estou feliz por você, se você está feliz, eu estou feliz.
mas essa não é a religião que eu queria que você seguisse. E foi embora para casa. Passado poucos dias, eu marquei um culto em casa. E nesse culto, quando começou a cantar aquele hino 291 da harpa, na metade do hino, minha mãe já estava aos prantos chorando. E no final do culto, o irmão que estava pregando falou assim: Dona Maria, Senhor José, vocês querem se render ao Senhor Jesus Cristo? Minha mãe e meu pai levantou a mão na hora. E morreram na presença de Deus na igreja. Então, meus irmãos, pregue a palavra, ensine a palavra, transmita a palavra, e não queira converter a pessoa na marra, entendeu? Tem que ter paciência, porque tem crentes que não têm paciência com as pessoas que estão do outro lado. A pessoa que está fora do aprisco, ela precisa de um cuidado especial, ela precisa de amor, de carinho. Tem crente, irmão, que ele prega a palavra para a pessoa recebe, às vezes até vem uma vez na igreja, depois não volta mais. Aí a sequência é muito importante, porque você tem que continuar tendo paciência, você tem que continuar tendo amor. Agora, se você já chegar para a pessoa e falar, você nunca mais foi para a igreja, e você isso, e você aquilo, e você começar a bater na pessoa, aí você vai espantar a pessoa. Entenda, irmãos, que é uma luta espiritual. Se você trouxe um dia a pessoa na igreja e ela ainda não se converteu, você já deu um grande passo. Tenha paciência, continue orando, continue falando com uma palavra mansa, com temperança, com domínio próprio, com paciência. Se coloque sempre à disposição. Fala, olha, eu sinto a sua falta na igreja, eu quero você lá comigo, mas enquanto isso não acontece, eu estou orando ainda. Deus te ama, tem uma obra na sua vida. Diga palavras que vai produzir bom fruto. Agora, se você falar assim, Deus vai te pegar, Deus vai te colocar no leito, Deus vai te colocar no estreito, já preguei para você, você não vai vir pelo amor, você quer vir é pela dor mesmo. Você está espantando a pessoa, irmão. Você está espantando a pessoa. Outra coisa, meu querido, use sabedoria de Deus. Não fique falando toda hora do diabo da pessoa. A Bíblia manda nós não darmos testemunhos de Satanás. Nós somos testemunhas do Deus vivo. Por mais que você esteja vendo o demônio incorporado na pessoa, não fique falando do demônio para a pessoa. Porque tem crente que vê o diabo em tudo, irmãos. Para de ver o diabo e vê Jesus. Fala de Jesus, meu irmão. Não, essa unha pintada é do diabo. Deus vai pegar suas vestes, Deus vai fazer isso. É o fiasco do evangelismo. Não tem coisa melhor, irmãos, do que você pregar o evangelho puro, verdadeiro, sem mistura, sem fermento, que nem aquele culto que nós tivemos no domingo, que eu senti a presença de Deus naquele culto, ao apresentarmos Jesus Cristo para a comunidade da Vila Progresso, e saber que este evangelho que foi pregado aqui, lá em Atenas, o Deus desconhecido que foi apresentado em Atenas, foi apresentado a nós aqui, a todos nós, e nós podemos receber ao Senhor Jesus Cristo como Rei e Senhor da nossa vida. Isso é maravilhoso. Então, mais uma dica. Para de falar no inimigo, porque eu vejo, por onde eu passo, nesses anos que eu estou na presença de Deus, muita pessoa falando demais no inimigo e falando pouco de Jesus. Irmão, ninguém quer saber do inimigo, irmão. O inimigo já está aí, ó, pintando e bordando na vida das pessoas, que as pessoas querem correr dele, mas não conseguem. Então, quem tem que apresentar a solução somos nós. A solução para a salvação e a libertação espiritual é Jesus Cristo. Nós apresentamos Jesus. Apresente Jesus. Existe outro nome mais poderoso? Tudo o que você for fazer por palavras, por obras, por atitude, faça em nome do Senhor Jesus. Siga a orientação de Paulo, faça em nome do Senhor Jesus.
Ah, mas a pessoa lá no meu trabalho é só Deus. A pessoa não crê em Deus. A pessoa tem a religião dela lá. O meu vizinho tem a religião dele. Um é ateu, outro é isso, outro é aquilo, outro é aquilo. Ninguém acredita em Deus. Mas uma hora, irmão, Deus vai preparar uma oportunidade. Na hora em que ele estiver numa situação bem adversa mesmo, e ele te procurar como pessoa para dar uma orientação, ele vai parar e refletir na sua vida também. Ele vai ver a mudança que você teve, ele vai ver o que Deus fez na sua vida, e ao você falar, não será você que irá falar, mas o Espírito do Senhor Deus que está em você, que colocará palavras na sua boca para falar o que a pessoa precisa ouvir. Ah, Deus vai me dar uma revelação do céu, vai mostrar a vida da pessoa? Não, necessariamente. Deus vai te dar palavras de sabedoria para você falar o que a pessoa precisa ouvir, e o que a pessoa ouvir irá parar e descer até as juntas e medulas e penetrar no íntimo dela, e ela vai sentir a presença de Deus nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Foi o que a igreja fez, foi o que o povo fez para pregar o Evangelho. No seu trabalho, você está trabalhando, e ali tem aquela pessoa fechada, aquela pessoa que não diz nada, e aquela pessoa que tem o seu comportamento. Aí você está lá no refeitório, a pessoa fica olhando o seu comportamento. Você está lá trabalhando, a pessoa fica olhando o seu comportamento. Você está indo embora, a pessoa olha o seu comportamento. Aí você está ali no seu dia a dia, aí de repente ela começa a acompanhar suas redes sociais, ver seu comportamento. Aí ela vê como é que você se porta na igreja, ela começa a se aproximar da sua vida. Aí uma hora ela vai ter uma situação de dificuldade, e ali ela vai procurar você. Quando ela procurar você, você começa a administrar a situação pela direção de Deus, e você vai ganhar uma alma para Jesus. Pode anotar o dia e a hora que eu estou te falando. Lá no meu trabalho, uns 4 anos atrás, tinha um rapaz que trabalhava comigo, e ali é muita pressão, irmãos, é logística, é um negócio complicado, e você tem cronômetro ali para fazer as coisas, principalmente na área de perecível, porque num piscar de óleo você estraga tonelada de mercadoria, e é pessoa cobrando de um lado, pessoa cobrando de outra, e é muita pressão. E ali eu ia indo, ia fazendo, aí ele ia fazendo, tinha hora que ele queria largar tudo, eu falei, não, calma, não é porque abandonaram a gente aqui, não, calma, se Deus permitiu que a gente está aqui, é porque a gente vai conseguir fazer, calma, vamos começar assim, pelo menos tentar a gente vai. Aí a gente tentava, aí no final do dia lá a gente saía meia-noite, mas conseguia fazer. Aí no outro dia, irmãos, eu estava lá na doca, aconteceu o mesmo problema. O rapaz foi lá no líder da equipe lá e falou, olha, eu estou com esse desafio e tudo, e assim, ele falou, tá bom, arruma mais uma pessoa para te ajudar lá e vai. Ele, pode ser o Anderson? Ele falou, pode, por quê? Porque ele é uma pessoa calma e uma pessoa que tem um temperamento e me ajuda muito a fazer as coisas, e eu gosto de trabalhar com ele. Aí daí foi indo, aí ele começa a perguntar da minha vida, daqui a pouco ele pergunta, você é crente? Aí eu falei. Aí ele começa a falar, eu sou afastado da igreja, eu tive uma decepção amorosa, eu tive isso, eu tive aquilo, e ali eu fui aos pouquinhos, falei, a gente está trabalhando aqui, mas enquanto eu vou arrumando aqui, eu vou te falando, aí na hora de eu ir embora, ele quis ir comigo, aí foi comigo, foi escutando na avenida, no trem, aí todo dia ele começou indo, aí começou a ir, aí ele perguntou que igreja que eu era, eu falei, eu não gosto muito de falar de igreja, eu gosto de falar de Jesus, se você procurar uma igreja que prega o evangelho verdadeiro, que reconheça Jesus como Deus, amém, procure essa igreja. Não, tá bom, aí um dia, irmãos, ele fala, eu quero ir lá na sua igreja. Nessa época eu estava lá em Suzano, eu falei, rapaz, amém,
você vai ser muito bem-vindo. Só que a igreja é lá em Suzano, não tem problema. Você vai estar lá no culto? Vou, então eu vou lá com você. Marquei com ele, a gente pegou e foi lá em Suzano. Aí quando eu cheguei ali, para esperar ali para a gente ir, ele já veio com a mãe dele, irmãos. Aí já foi benção, já foi 2. Já veio com a mãe dele. E ele ficou congregando lá em Suzano, até o dia que ele mudou lá para São Vicente, e hoje está lá em São Vicente congregando. Então, vê, irmãos, que numa oportunidade, é só você fazer a vontade de Deus, pregar o evangelho, que a semente vai ser lançada. Não tenha medo. Ah, eu tenho medo de pregar. Eu percebo isso muito nos cultos evangelísticos, assim, quando a gente está fora do aprisco, né? Porque aqui é benção, aqui qualquer irmão quer falar. Quem quer dar um testemunho aí? É capaz de sair briga, né? Todo mundo quer subir aqui. Agora chega lá num culto ao ar livre, irmão, no meio dos irmãos e faz assim, quer falar? Quer falar? Quer falar? Quer falar? Todo mundo, não, eu não. Por quê, irmão? Por quê? Ah, eu não sei falar. Irmão, chega lá no microfone e fala, graças a Deus que eu estou aqui, porque Ele me salvou, me libertou, transformou a minha vida. Eu sou testemunha viva. Se você aí quer também receber este Senhor e Deus na sua vida e receber uma transformação na sua vida, venha falar comigo que eu te ensino como que eu fiz para chegar até Ele. Pronto, irmão. Perceba que as pessoas estão sedentas, elas querem Deus, mas não conseguem se achegar até Deus. Já se deparou numa situação em que você está falando de Jesus para a pessoa, do nada a pessoa começa a chorar? Quem aqui já passou por essa situação? Sabe o que estava faltando acontecer na vida dessa pessoa? Você chegar lá e falar de Jesus para ela. Só era o que estava faltando. Sabe por que demorou esse tempo todo para ela chorar? Porque demorou esse tempo todo para você falar com ela. Quantas pessoas poderiam estar aqui no banco da igreja agora ouvindo esta mensagem, se você tivesse falado de Jesus pelo menos para alguém por esses dias? Ou se você tivesse chegado lá no ponto de ônibus, às vezes, no meio de uma conversa. Às vezes, irmãos, outra coisa importante. Nós conversamos dias com a pessoa e a pessoa não ouve Jesus nem na nossa boca. Não perca a oportunidade não, irmão. Conhecer alguém no trabalho, na vizinhança, onde quer que seja, no meio das suas conversas, coloque o Senhor Jesus no meio e você vai ver o que Deus vai fazer na vida da pessoa. Se a pessoa não quiser ouvir, respeite, não fique falando. Não seja também, que nem muitos chamam aí, os ímpios, o crente chato é aquele ali é chato, viu? O crente chato, só fica toda hora falando de Deus. Irmão, entenda uma coisa, não é por força e nem por violência, mas por convicção através do Espírito. Então, a pessoa está gostando de ouvir? Fale, vá falando. Só que tem muito crente que ele perde a paciência. Não vou mais falar de Jesus para aquela pessoa não. Já falei tanto de Jesus para ela. Ela gosta de ouvir, pede para mim orar todo dia para ela, mas não quer ir para a igreja, não quer se converter, não quer nada com Deus, eu vou largar a mão. Não, irmão, você vai continuar orando. Se a pessoa vir pedir 100 oração no ano, você vai fazer 100 oração no ano. 1 hora de tanta água bater na pedra dura, ela vai fazer efeito, irmão. 1 hora o Senhor vai amolecer o coração de pedra e transformar o coração em carne, em nome do Senhor Jesus. 1 hora Ele esmiuça a penha, 1 hora a pessoa se rende, a pessoa se converte. Já pensou se a igreja fosse desistir de Paulo? E olha que quase aconteceu, hein? Eu preciso de alguém lá, para ir lá orar por Paulo lá. Mas peraí, Senhor, como assim orar por Paulo? Por Saulo? Ainda era Saulo? Que negócio que é esse? Como que eu vou orar por um homem que está perseguindo a igreja, que está dizimando os irmãos aí?
Já matou o diácono da igreja, participou da morte dele lá, nós ainda vamos orar por ele ainda, e vamos orar para que ele venha para a igreja? Pode ir lá, porque este é para mim um vaso escolhido de Deus para anunciar o meu evangelho entre os gentios. Ele chega lá, meus irmãos, e Deus já tinha feito a obra, aleluia. Quando ele chega e fala, olha, sou eu, enviado de Deus para orar por você. Paulo disse assim, eu já estava te esperando. Ele ora. E ali o Senhor abre a sua visão. E ele começa a pregar o evangelho. É por isso, meus irmãos, que em 2 Coríntios capítulo 4, ele disse, olha, nós pregamos o evangelho em muitas tribulações, aflições, angústias, mas não desfalecemos, porque não anunciamos a nós mesmos, mas anunciamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, porque nós podemos ver o Senhor Deus na face de Jesus Cristo, aleluia. Pregar sem esmorecer, sem desfalecer, sem desanimar, porque na hora que nós estamos arando a terra e plantando a semente, nós temos que plantar com paciência. Nós não sabemos se vai chover, nós não sabemos se o clima vai estar bom para a plantação, nós não sabemos se a terra é fértil, nós não sabemos se o arado está funcionando, nós só sabemos que a semente é boa e que Deus é quem dá o crescimento. A seara é muito grande, as pessoas para fazer a colheita é pouca, mas quem vai dar o crescimento é e sempre será o Senhor Deus. Você está aqui porque alguém pregou o evangelho para você, alguém pregou o evangelho para mim, e nós estamos aqui. Então dê sequência, não tenha medo. Quer uma maneira simples de evangelizar? Quer? Aqui, ó. O ideal é olho no olho, né? Mas nesse meio termo, você não tem essa oportunidade? Tem pessoa que chega lá no status e coloca assim, ô desgraça de vida, viu? Ai, que tédio. Ah, tô sem nada para fazer. Ah, tô aqui mais um dia, o mesmo como os outros. Mude o seu status. Coloque lá, louvado seja o nome do Senhor Deus por mais um dia. Glória a Deus, eu estou feliz hoje porque eu sirvo a Jesus. Louvado seja o Senhor Deus, porque Ele me chamou e Ele também pode te chamar. Comece lá a colocar no seu status. Se 10 pessoas olharem e uma receber a mensagem e se converter, haverá uma grande festa no céu. Ah, mas hoje em dia as mensagens estão aí nas redes sociais, em tudo quanto é lugar. Mas as pessoas que convivem com você te conhecem. As pessoas que convivem com você te conhecem. Já fez isso alguma vez? E a pessoa falou assim para você, você adivinhou meu pensamento? Eu estava precisando ouvir esta palavra. Eu estava precisando ouvir esta mensagem. Olha, hoje o meu dia foi melhor do que eu imaginava, só por causa desta palavra. Aí você já pega outra oportunidade e fala, olha, e não só o seu dia pode ser melhor, mas a sua vida pode ser melhor, se você se aprofundar nesse mistério, que é Deus em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Eu e minha esposa já temos algumas experiências nessa parte. Estamos ali no banheiro, colocando o uniforme para ir trabalhar. Aí tem alguém chorando, tem alguém triste,
tem alguém diferente, você percebe que a pessoa está diferente. Aí você fala com a pessoa. Aí a pessoa fala, você pode orar por mim? Na hora do trabalho eu não posso fazer isso. Mas na hora que eu estou indo embora lá, eu estou me trocando, estou indo embora, estou chegando. Se a pessoa pediu, oro. Uma vez eu estava indo almoçar, a pessoa chegou, pegou no meu braço, falou, vem cá, está indo almoçar? Estou indo almoçar, você pode fazer um favor para mim? Posso. Tem como você orar por mim? Tem, vamos ali no cantinho, ali lá no fundo do estacionamento, vamos ali no fundo do setor, vamos em tal lugar. E aí uma vez, irmão, um jovem pediu oração para mim, e ele disse que estava com muita dor nas costas. Coloquei a mão nas costas dele ali, orei e falei, Jesus, tem misericórdia. Ele pegou, recebeu aquela oração ali e saiu. Passou uns dias, ele foi lá na loja correndo lá falar comigo e falou, olha, Deus abençoe a sua vida, porque eu fui curado. Já é uma brecha, irmão, para pregar o evangelho, para ganhar almas. Então, se a pessoa pediu para você orar, ore. Não precisa vir falar, não, eu vou dar seu nome lá para o pastor orar lá na igreja, irmão. Que dia que você vai ver o pastor lá na igreja, lá, irmão? Já ora na hora. Já faz a obra de Deus na hora. Se enviou até você, meu amado, essa pessoa foi Deus que enviou para você fazer a vontade de Deus, para você pregar. O que falta hoje para a igreja é coragem para evangelizar e para pregar o evangelho. Igreja que eu digo não é a Nova Israel, não. É a igreja do Senhor. É a igreja do Senhor. Nós temos que dar o primeiro passo. Nós temos que deixar Deus agir. Nós temos que deixar Deus trabalhar. Nós temos que deixar Deus operar. Tem pessoas, irmãos, que estão tão sedentas, que eu já fui parado na rua, sem falar nada, sem dizer nada, sem se expressar com nada, a pessoa parar, perguntar se eu era crente, então ora por mim, pelo amor de Deus. Veja como as pessoas estão necessitadas, então se coloque na brecha, faça a vontade de Deus, siga esses conselhos. Claro que em um dia não dá para tratar esse assunto, mas estude, ore, peça direção para Deus, e se você passar numa situação adversa, coloque Deus na frente, que Deus irá fazer uma grande obra em nome do Senhor Jesus. Crie desafios na sua vida, crie o desafio de trazer uma alma aqui para a igreja, de ganhar uma pessoa para a presença do Senhor, crie o desafio de evangelizar, de falar. Nós falamos de tudo na nossa vida, pelas redes sociais, com os vizinhos, só falta nós falarmos de Jesus Cristo. Só falta falarmos de Jesus Cristo. Qual seria a sua reação, irmãos? Se alguém hoje lá, quando você estivesse chegando do culto, batesse lá no seu portão e falasse assim, vamos ali, dá para você ir fazer uma oração lá na minha casa? Dá. Aí você peça, começa a andar, só que a pessoa está endemoniada. Vá, irmão. Vá em nome do Senhor Jesus. Tenha fé, porque se a situação aconteceu com você, é porque Deus quer te usar. Deus quer te usar. Chegue lá de maneira simples. Use o poder que há no nome de Jesus. E Jesus irá fazer uma grande obra em nome do Senhor Jesus. Nós estamos rodeados de pessoas depressivas, pessoas frustradas na vida sentimental, pessoas decepcionadas na vida amorosa, pessoas oprimidas pelo inimigo, pessoas desempregadas, pessoas precisando ser libertas de vícios, de drogas, de prostituição, de adultério, de muitas outras coisas. E essas pessoas estão nos esperando falar que Jesus pode e transforma a vida delas. Quando você sair daqui hoje, por cada pessoa que você passar na rua, você vai olhar uma pessoa daqui até a sua casa
que precisa de Jesus, como eu preciso, como você precisa. Que abençoe a vida dessa pessoa. Comece apresentando ela em oração. Comece apresentando o seu vizinho em oração, seu colega de trabalho em oração. Comece apresentando as pessoas em oração. Eu trabalho, meus irmãos, num setor que eu vejo muitos jovens se embriagando. E ali eles pedem a bebida para mim e comentam que eles vão fazer, que a noite vai ser longa, que o final de semana vai ser longo. Mas eu tive uma experiência maravilhosa esses dias. Uma moça, uma senhora, aliás, jovem senhora, com seu esposo, pediu para mim onde é que ficava a cerveja sem álcool. Fui lá e peguei, falei para ela, tá aqui. Aí eu atendi, sempre atendo o cliente com o máximo de educação possível. Ela chegou para mim e falou assim, onde que você bebe? Eu falei, não, eu não bebo. Só falei assim, não, eu não bebo. Ela tá. Ela falou, mas obrigado pelo atendimento. Ela, não, eu também não bebo. Mas é que o médico passou isso aqui por um problema que eu tenho. E aí eu vou fazer um remédio e tomar. Eu falei, não tem problema. Eu falei, não, eu tô aqui para atender o cliente. Ela falou assim para mim, você é crente? Eu falei, pela bondade e misericórdia de Deus eu sou. Eu posso te fazer uma pergunta? Ela fez, pode. Eu estou afastada da presença de Deus. Eu me decepcionei com os irmãos, perdi a minha mãe, e isso me deu um bloqueio que eu parei de ir na igreja. Só que lá, a igreja, ela faz parte de uma denominação bem rígida, né? E que lá eles isolam a pessoa mesmo. Quem conhece a instituição sabe, não vou citar nome, não tem necessidade. E ela falou que, né? E ali ela falou, se fosse você e o médico passasse para você beber essa cerveja aqui sem álcool, você beberia? Eu falei, eu beberia. Ela, mas você não é crente? Eu falei, sou crente, mas eu beberia. Ela, por quê? Não é o fim medicinal? Sim, a cerveja sem álcool eu beberia. Ela olhou assim para mim, falou, por que você beberia? Porque se eu puder, aleluia, prolongar a minha vida mais uns dias nessa terra, nem que seja para tomar uma cerveja sem álcool, para me pregar o evangelho, eu vou prorrogar. Irmãos, ela começou a chorar, o esposo dela começou a olhar assim para mim, ela falou, desculpa, eu estou atrapalhando o seu trabalho. Eu falei, não, fique em paz, né? Você quer um copo de água, alguma coisa, você não está passando bem. Ela falou, eu vou te falar outra coisa, eu tenho depressão profunda, eu luto para sair de casa. E por que aquele povo fez aquilo comigo? Eu falei, olha, eu não vou falar do povo, eu vou falar de Jesus para você. Eu não estou na posição de julgar aquela instituição, mas eu vou dizer que Jesus é tão amoroso e tão maravilhoso nessa vida, que através desta depressão, através dessa enfermidade e através do que você está passando, você veio aqui parar nesse mercado. Ele mandou, o médico mandou você comprar uma cerveja sem álcool, e quando você chegou aqui nessa cerveja sem álcool para comprar, Deus, por bondade e misericórdia, colocou um homem falho como eu, pecador como eu, para falar de Jesus para você. Aquele povo te abandonou, não sei o que aconteceu, mas Jesus não te abandonou, porque Ele está aqui, entre eu, você e seu esposo, dentro deste mercado aqui. Ela começou a chorar, irmãos, começou a chorar. Você pode fazer uma oração por mim? Eu falei, Jesus, eu estou aqui no meio do mercado, no meio do trabalho, e se o supervisor pegar, a gerente pegar, eu falei, mas aqui é uma situação que a cliente já está aqui, né? E ela tem depressão profunda, se eu falar um não, você falar um não para um depressivo é o fim. Fui lá, irmãos, fiz uma oração, e Deus fez uma grande obra naquela vida. Ela continua indo lá no mercado, continua cliente, já vem outra pessoa lá, e pede as coisas com muita educação e com tudo, com o esposo. E em tudo, Deus tem uma obra. Basta a gente deixar Deus realizar esta obra, amém? Meus irmãos, passei um pouco do horário, perdão, mas vamos terminar em nome do Senhor Jesus, amém? Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém?
Glória a Deus. Creia na palavra de Deus, no poder de Deus, no efeito da pregação da palavra, através da mensagem evangelística em nome do Senhor Jesus. Amém? Se coloque de pé, vamos orar em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui nesta noite, ó Pai, maravilhados com a Tua presença, Senhor, e sendo privilegiados, ó Deus, de termos a oportunidade de pregar o Teu Evangelho, de anunciar o Senhor para outras vidas, para outras pessoas. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa, meu Pai, os irmãos, as irmãs, que hoje, ó Deus, estão aqui com interesse despertado de pregar a Tua palavra, de anunciar o Teu Evangelho. Senhor, neste momento derrame da Tua unção, do Teu Espírito, da coragem, ó Deus, da ousadia, das virtudes do Teu Espírito, da sabedoria para anunciar a palavra, para orar, para pregar, para ensinar, para auxiliar, para prestar o serviço do reino de Deus ao próximo, em nome de Jesus, ó Pai, que a Tua igreja hoje esteja, ó Pai, daqui em diante, com a chama evangelística acesa pelo fogo do Teu Espírito, ó Pai, e que cada oportunidade, ó Deus, concedida, nós podemos, ó Deus, ser instruídos, dirigidos por Ti, pregar o Evangelho, e que as almas se rendam aos Teus pés, que elas Te busquem, que elas Te sirvam, para a honra, glória e edificação da Tua igreja e do Teu nome, Senhor, isso seja concretizado com eficácia, Pai, e que o Senhor possa fazer com que muitas almas venham aqui, ó Deus, se render aos Teus pés, em testemunho da pregação da Tua palavra e edificação da nossa fé, Pai. É o que eu Te peço e Te agradeço e o faço em nome do Senhor Jesus, amém? Meus irmãos, estendam as suas mãos